e você iria comer para a gente compartilhar aqui junto no dia 31, tá bom? Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 18 a 25 para uma rápida meditação. Na verdade, o que vai ser encenado aqui hoje à noite, no nosso teatro, a nossa cantata, vai complementar aquilo que nós já cantamos e vai nos trazer uma ilustração mais vívida daquilo que nós vamos pregar nessa noite. Eu quero passar para os irmãos rapidamente algumas lições que nós precisamos aprender com o nascimento de Jesus. E o Natal é uma época bastante propícia para falar sobre isso, porque, em tese, as pessoas estão voltadas para o nascimento de Jesus. Por que eu falo em tese? Porque nós já vemos grandes movimentos em vários lugares do mundo, inclusive aqui na nossa cidade de Maringá, onde os órgãos da prefeitura, por exemplo, pediram para que os professores de uma rede pública, se eu não me engano, até os pequenininhos, que não falasse de Jesus no Natal. Então, as crianças iam comemorar o Natal, mas não podia falar de Jesus. Então, ia falar de Papai Noel, de estrelinha, de luz, alguma coisa, mas não podia falar de Jesus para não ofender a fé daqueles que não creem em Jesus. Ora, o Natal é uma festa essencialmente cristã. Ela só existe por causa de Jesus. Mas nós temos percebido que, dia a dia, o mundo tem esvaziado das suas comemorações tudo aquilo que é Bíblia, tudo aquilo que lembra Deus. O mundo tem se esvaziado de Jesus. E é importante que nós aprendamos na igreja algumas lições importantes sobre o nascimento de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 1, dos versos 18 a 25, também vou ler na Nova Almeida atualizada, você pode acompanhar. Mateus narra o nascimento de Jesus. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos lhe pedir que o Senhor nos ajude com a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós entendamos todas as verdades que o Senhor tem revelado a nós nesse texto das Escrituras, Senhor. Embora seja uma narrativa que aparentemente é simples do nascimento de Jesus, nessa narração, Senhor, nós encontramos verdades eternas que podem transformar as nossas vidas, verdades que nós precisamos defender, nas quais nós precisamos fundamentar a nossa fé. E é isso que nós lhe pedimos, Senhor. Abra a nossa mente e coração para entender essa verdade, em nome de Cristo. Amém e amém. Nós já falamos aqui que, em tese, geralmente o Natal é uma época onde as pessoas estão mais abertas a ouvirem falar de Jesus. Embora esse ouvir de falar de Jesus não passe muito além de uma pequena história, de uma pequena narração sobre o nascimento do Jesus menino. Eles não se interessam necessariamente pela história e pela vida e pela obra de quem é
o próprio Salvador Jesus. Nós vemos e percebemos que as pessoas falam do Jesus menino, e diga-se de passagem, eu já vi muitos casos em que o tal do Jesus menino, ele é completamente esvaziado do personagem Jesus, de quem ele de fato é. Como se nós tivéssemos alguns personagens Jesus na história e um não tivesse uma ligação direta com a outra. Nós temos o Jesus menino frágil, ali na manjedoura, filho do carpinteiro e da jovem Maria, que não encontrou um lugar num hotel para ser recebido e nasceu numa manjedoura, numa estrebaria. E esse Jesus, parece que a sua história acaba por ali. Nós vemos os magos vindo do Oriente, e no presépio a gente mistura 3 anos de história, tudo junto. Quando você vê aquele presépio ali, você vê os magos do Oriente indo visitar Jesus. Jesus já estava com uns 3, 4 anos de idade, quando os magos chegaram. Mas naquele naquele recorte de presépio, coloca tudo junto. Já vi também naquele presépio, o povo põe tudo quanto é tipo de animal. Vira um presépio com onça pintada no deserto. Então, nós percebemos que aquilo que se conta, aquilo que se fala sobre Jesus tem sido esvaziado do seu conteúdo verdadeiro. Também temos um outro Jesus, um Jesus que andou pelo mundo e parece que ele não foi esse menino. É um Jesus do qual muitas pessoas contam as histórias, como se ele tivesse vivido uma vida aleatória, dissociada de quem de fato ele é, Deus. E temos um terceiro personagem, Jesus, que é mais lembrado na Páscoa, que é o Jesus sofredor, aquele Jesus que foi moído, aquele Jesus que foi esmagado, aquele Jesus todo esbordoado, sangrando na cruz do Calvário. E diga-se de passagem, embora a Páscoa celebre a ressurreição desse Jesus, a tônica se dá muito mais no Jesus sofredor, naquele que foi moído. E esses 3 personagens parece que são personagens que não têm conexão um com o outro. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que esse Jesus que nasceu em Belém é o Jesus da obra completa. É o Filho do Deus vivo revelado aqui nas Escrituras. E o Natal é um dos períodos que nós podemos falar dele ainda com uma certa liberdade. Nesse sentido, nós, como cristãos, precisamos também estar fundamentados no nosso conhecimento acerca do que é o Natal. Porque o que é Natal para nós? Será que também nós não temos nos perdido no sentido do Natal? Com os nossos filhos, por exemplo? Será que não é apenas uma época de dar presentes? Será que com a família o Natal não se tornou apenas uma época de um jantar gostoso, onde a gente junta todo mundo, uns muito felizes, outros brigando por causa da uva passa e da maçã, né? Eu gosto de todas essas coisas, da uva passa no arroz, da maçã no salpicão. Outros se reúnem em família, às vezes até para dar um mau testemunho, mesmo cristãos. No meio de bebidas e tantas outras coisas. Será que também nós não temos nos perdido na mensagem do Natal? É importante que nós avaliemos. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Mateus teve um cuidado especial de escrever como foi o nascimento de Jesus. Mateus, que já havia se preocupado em mostrar que Jesus é da linhagem de Davi, o Messias esperado, aquele que nós aguardávamos. Agora ele traz uma narração bastante minuciosa do nascimento de Jesus. E nós vamos tirar algumas lições rápidas dessa narração. E a primeira lição que nós precisamos aprender com respeito ao nascimento de Jesus e com respeito ao Natal, é que esse Jesus que é comemorado, ou não é comemorado no mundo, mas deveria ser comemorado no mundo e deve ser comemorado na igreja, é o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Olha o que diz no versículo 18, se porventura você estiver com a sua Bíblia aberta, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Em outras versões diz desposada, o que também significa noiva de José. Ela estava noiva, havia um compromisso de casar-se com José. Mas antes deles se unirem no seu casamento, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Essa é uma verdade fundamental da fé cristã. A concepção virginal de Jesus. Maria não tinha contato nenhum carnal com José. Não havia tido nenhum tipo de relação com José. Haja vista que ela era noiva de José.
Ela estava aguardando o casamento com José. E de repente, e o texto ele é muito claro, quando nós observamos a sua escrita, diz que ela se achou grávida. A ideia é que Maria foi pegada de susto. Quando ela percebeu, ela estava grávida. E isso a assustou por demais. Porque esse ente que ela esperava não era para ter acontecido. Ela não havia tido relações alguma. Por isso, quando nós olhamos para a história de Jesus, nós precisamos entender que Jesus, esse Jesus da manjedoura, esse Jesus que nós cremos, esse Jesus ao que se celebra o nascimento no Natal, teve a sua concepção de maneira miraculosa. Foi Deus quem gerou no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, ali o Salvador. De maneira que Jesus, para nós, é muito mais do que um mero menino deitado numa manjedoura. Jesus para nós é muito mais do que um sábio que viveu no Oriente, é muito mais do que um homem especial, um personagem histórico. Esse Jesus é o Filho do Deus eterno, que foi gerado no ventre da sua mãe, milagrosamente por uma ação especial do Espírito Santo de Deus. Isso para nós é fundamental, irmãos. Essa concepção virginal de Jesus, de fato foi um grande milagre de Deus. Não é uma obra humana, mas uma ação direta de Deus, quebrando a ordem natural das coisas. Diga-se de passagem, por isso que José também se espantou. Se Maria, a jovem, espantou-se em estar grávida, e nós vamos ver outros textos das Escrituras, em que o anjo visita Maria e diz para ela ficar calma, que aquele que estava sendo gerado dentro dela era do Espírito Santo de Deus. Por quê? Havia muitas questões envolvidas ali, irmãos. Alguns comentaristas dizem que Maria era uma jovem de 16 anos, virgem, comprometida para casar-se com José. Aquilo caiu na vida dela como uma grande bomba. Ela iria perder o casamento, poderia ser apedrejada, poderia ser envergonhada diante de todos, mas o Senhor a visitou e dizendo: Maria, você foi agraciada. Aquilo que está no seu ventre não é para te assustar, é uma bênção de Deus. E em todos os tempos você será lembrada exatamente por isso, ter sido a mãe do Salvador. Então essa é a primeira verdade, irmãos. Jesus é o Filho de Deus gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus é um milagre de Deus para as nossas vidas. Jesus é uma provisão de Deus para as nossas vidas. Segunda verdade é que o próprio Deus confirmou, agora falando com José, o milagre que estava acontecendo no ventre de Maria. Dos versículos 19 e 20 diz que José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Imagina você recebendo essa notícia. Se a menina que estava grávida assustou-se, foi consolada, orientada pelo Senhor, o anjo a visitou falando: calma, Maria, você é muito agraciada, esse que está sendo gerado no seu interior é do Espírito Santo de Deus. Agora imagina José, que estava aguardando para casar-se com uma moça virgem, agora sabendo que ela estava grávida. Mas a Bíblia diz que José tinha algumas características muito interessantes. Ele era um homem justo, que não queria envergonhar Maria em público. E a Bíblia diz ainda no versículo 20 que ele estava refletindo sobre isso. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele em secreto? Eu vou sair na surdina? Eu vou acabar com o casamento, mas não vou dizer sobre nada? A ideia aqui de deixá-lo em secreto é a ideia de assumir a responsabilidade para si. José estava com a ideia de não casar-se com ela e assumir a responsabilidade de poder ter tido feito algum tipo de mal para com ela, e que as pessoas olhassem para ele como ele sendo um homem mau. Olha só, essa é a ideia do texto. José estava pronto a sofrer um dano que ele nem tinha causado, mas o anjo do Senhor chegou a José em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo em receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é
do Espírito Santo. Então perceba, nós não temos apenas a narração do evangelista Mateus falando dessa obra do Senhor. Nós temos o próprio Deus testemunhando por intermédio de um anjo. E veja que aqui o próprio pai enviou um anjo para acalmar o coração de José e lhe dar a notícia de que ele seria o pai terreno do Filho do Deus eterno. Nós temos o próprio Deus confirmando que Jesus fora gerado do Espírito Santo. Terceira verdade, e aqui é uma verdade prática, aplicável às nossas vidas de maneira muito direta. Porque talvez nós podemos pensar, ou muitos possam pensar, pastor, tudo bem, é um milagre, o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, e eu digo para vocês aqui que a maioria dos cristãos médios, e eu coloco cristãos médios como aqueles que dizem crer em Jesus, embora não tenham necessariamente um grande compromisso com o Jesus em que eles creem. Mas uma grande parte, a maioria daqueles que se dizem cristãos médios, até acreditam na concepção virginal de Jesus, até de uma maneira irrefletida. Eles nem pensam sobre isso. É um dogma que eles ouviram, passou do pai para a mãe, o vô e a avó, e eles simplesmente acreditam que é assim, sem necessariamente meditar. O grande problema é que eles não sabem para que Jesus veio ao mundo. Eu já ouvi, e aqui assim, o meia-culpa, bem meia-culpa nosso, assim, não necessariamente nosso daqui, mas de um outro lugar, mas eu já ouvi de crentes presbiterianos, tá? E é bom a gente falar, às vezes, um pouco da nossa realidade, né? Para você ver a necessidade de vir para a escola bíblica. Já ouvi de crentes presbiterianos a seguinte pergunta: mas para que Jesus precisou vir no mundo? Para que um negócio desse? O mundo estava indo aí normal, Deus podia deixar o mundo tocar normal. E eu olhei para a pessoa assim. Sabe, já ouviu aquela história? Eu conto, vocês contam, né? Mas eu deixei para o pastor na época, eu não era pastor, eu falei, o senhor conta. Vai para a história. Talvez nem nós, ou alguns de nós, não saibamos exatamente por que Jesus veio ao mundo. Mas ele veio ao mundo dessa maneira tão especial, porque Deus tinha um propósito com a vinda de Jesus. E a Bíblia nos diz no versículo 21, que Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Esse é o objetivo. Versículo 21, ela dará à luz um filho, e você porá o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Essa é a grande realidade que nós não podemos deixar de esquecer em nenhum momento. Quando nós olhamos para os símbolos do Natal, para aquela manjedoura, quando nós ouvimos falar de Jesus, nós precisamos entender que a grande comemoração do Natal é muito além de um nascimento, embora o nascimento seja um motivo de grande alegria. A grande comemoração do Natal não é que nasceu um menino especial. A grande comemoração do Natal é a vinda de Jesus para nos livrar do peso e das penalidades do nosso pecado. Perceba que quando a Bíblia nos diz, logo no nascimento, que ele veio para nos livrar dos pecados, ela já nos aponta o Jesus da obra completa. O Jesus que viveu, cresceu, que se instruiu, que foi obediente ao Pai até a morte de cruz, que chamou seus discípulos. O Jesus que morreu e ressuscitou e depois subiu aos céus e nos enviou o Espírito Santo, é o mesmo Jesus. Ele já veio desde o seu nascimento com um propósito muito bem determinado por Deus para salvar o povo dos seus pecados. Na verdade, como cantamos aqui, Natal deveria ser uma época de louvor e quebrantamento. De louvor e profundo quebrantamento. Pois nós deveríamos nos lembrar dos nossos pecados e da salvação graciosa que foi providenciada por Deus, por intermédio de Jesus. É muito além de uma história bonita, irmãos. É a história da salvação. É a história da graça de Deus vindo a mim e a você. E por último, falei que não iria demorar. Quarta verdade,
Se a minha esposa tivesse visto o sermão em casa, ela já ia perguntar, mas 4 pontos? Quarta verdade. Que esse Jesus que nós celebramos no Natal é o cumprimento da promessa de Deus, da vinda do Emanuel. Irmãos, isso é de uma sublimidade tremenda. Nos diz o texto, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Em Jesus, o Pai cumpre a promessa da vinda do Messias, o Emanuel. E o Pai cumpre a promessa de que Ele estaria conosco todo o tempo. Esse cognome Emanuel também aponta mais uma vez para a obra completa de Jesus. Então nós vemos aqui no capítulo 1 de Mateus, dizendo que ele seria chamado de Emanuel. E qual o significado de Emanuel? Deus conosco. Mas no final do Evangelho de Mateus, seu capítulo 28, na grande comissão, Jesus diz o quê? Eis que eu estarei convosco. Quando? Todos os dias. É o cumprimento da promessa de Deus. Nós recebemos a presença do Criador no nosso meio. João relata isso de maneira maravilhosa no seu capítulo 1, dizendo que ao olhar para Jesus, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é essa promessa de um Deus presente, é o Criador do céu e da terra, pisando no mundo dos viventes, vindo sentir as nossas dores, sofrendo as mesmas tentações, porém sem pecar. É por isso que Ele pode se compadecer de nós, porque Ele sabe dos nossos sofrimentos. Ele foi traído, Ele foi xingado, Ele foi humilhado, Ele foi esquecido, Ele foi abandonado, Ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Ele entende das nossas dores, porque é o próprio Deus conosco. No nosso mundo, nós não estamos sós. Meus irmãos, que notícia maravilhosa nós temos a comemorar nesse Natal. Deus está conosco. E Ele entrou na nossa vida para nunca mais sair. Ele não nos abandona. A palavra nos diz que ainda que nós, nas nossas infidelidades por conta dos nossos pecados, tentemos deixá-lo de lado, Ele continua fiel. Você entende isso? Esse Jesus que nós comemoramos é o Deus que está conosco todos os dias, nos direcionando, nos ajudando, cuidando de nós em todos os momentos. E sabe até quando? Até o dia em que Ele vai voltar e nos reunir no céu, juntamente com Ele na glória eterna. Essa é a mensagem do Natal. Nós não podemos deixar passar. É uma mensagem simples, de uma história linda, mas com verdades que são eternas. Esse Jesus que nós celebramos é um milagre de Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, confirmado pelo Pai, pelo anjo que disse a José a mesma verdade. Ele veio para nos livrar dos nossos pecados e estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nós possamos aprender essas verdades, que nós possamos interiorizá-las em nosso coração. Que seja muito mais do que conceitos, muito mais do que história, mas que seja verdade bíblica, verdade de Deus aos nossos corações, para que nós proclamemos a todas as pessoas, que nós tenhamos oportunidade de, nesses festejos, falarmos para os nossos parentes, para os nossos amigos e para todas as pessoas que se achegarem a nós. O Jesus que nós comemoramos é o milagre de Deus para nos livrar dos nossos pecados e estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quero orar com vocês.
Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais e mais do Senhor. Nós queremos lhe pedir, Deus, que agora, com essa cantata, essa mensagem que foi pregada seja fixada mais ainda nas nossas mentes e no nosso coração. Que de fato nós entendamos quem é Jesus. Que de fato nós entreguemos a vida a Ele por completo. E nós vivamos de acordo com a Sua vontade, hoje e sempre. Em nome dEle. Amém e amém. Glória a Deus.